Queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui nesse momento, nessa tarde de hoje, deixar uma palavra ao coração daquele que assistir a esse vídeo e dizer para você que Deus ele tem uma palavra para o seu coração na tarde de hoje, no dia de hoje. Vou estar lendo aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, do seu verso 17, aonde diz assim por título, o mancebo de qualidade. Pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse, por que me chamous bom? Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães, e filhos e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. O que eu entendo com essa palavra? O que essa palavra ela tem a dizer, o que essa palavra tem a nos ensinar na tarde de hoje no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu entendo que a história ela vem dizendo que se encontra com Jesus um mancebo, aleluia, na qual ele tinha muitos bens, na qual ele era praticamente um jovem rico, um jovem bem financeiramente, e a qual ele também entendia dos mandamentos, a qual ele também, com certeza, ele já tinha ouvido falar, aleluia, e talvez ele teria ouvido assim também o pessoal naquela época citar a respeito de Jesus. Então ele indo até Jesus, quando Jesus ensinava, ele pergunta, mestre, aleluia, o que tenho eu que fazer para herdar a salvação? Jesus ele vai começando pelos mandamentos, aleluia, ele vai começando, e quando o jovem ali ele olha para Jesus, ele, aleluia, responde a Jesus, Senhor, mas tudo isso eu conheço e eu tenho entendimento desde a minha mocidade. Jesus, como ele era Jesus, ele sabia, aleluia, de todas as coisas, nada fica oculto e escondido aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Jesus, ele conhece a minha vida e ele conhece assim também a tua. Talvez tenha algo na tua vida que esteja te atrapalhando na presença do Senhor. Talvez tenha algo que você ainda precisa saber, a qual você mesmo não saiba que você é lá e decala céu. Replioplacalamanto reviaçai. Talvez tenha algo na tua vida te atrapalhando o teu crescimento com o Senhor Jesus, com Deus. Ai, meu Deus, é forte demais a palavra dele nessa tarde. Esse jovem faltava algo para a vida dele, para que ele pudesse assim ter um encontro, aleluia, 100% com Deus, forte com Deus. Quando Jesus fala para
ele: ei, tem uma coisa ainda, moço, que te falta para que você possa herdar a vida eterna. Aleluia. Eu imagino na minha cabeça que aquele jovem nunca iria pensar que Jesus iria tocar na riqueza dele, que Jesus nunca iria tocar naquilo que praticamente ele colocava mais o coração dele. A palavra diz que aonde está o teu coração, está sim o teu tesouro. Eu te pergunto na tarde de hoje, aonde está o teu coração? Aleluia. Será que está nas coisas de Deus? Será que está nas coisas espirituais? Ou será que estão nas coisas materiais? Será que o teu coração, quando você está na casa de Deus, está ali dentro da casa de Deus, na presença de Deus que se habita naquele lugar? Ou será que quando você vai para a casa de Deus, você só é simplesmente mais um ali que está no meio do povo para ouvir uma palavra e para sair da mesma maneira que você entrou, ou até mesmo pior? Deus, na tarde de hoje, manda eu te dizer, tem algo que está te prendendo, tem algo que você está dando mais valor do que a própria presença de Deus. Ai de calabradai o comandagavassai. Jesus olha para ele sem medo e fala: ei, pega todos os teus bens que você tem, toda essa sua riqueza, ai de calacel, porque Jesus sabia que o coração daquele jovem estava nos bens materiais, estava na casa, com certeza estava em algum gado, com certeza estava nas riquezas, em fazendas. Eu não sei o que ele possuía, mas com certeza o coração dele estava voltado mais para as riquezas, para aquilo que ele possuía material, do que para a presença de Deus. Deus, ele, aleluia, ele nos criou para ser adorador dele, ele nos criou para que nós possamos render a ele louvor e adoração. Então, na tarde de hoje eu aprendo com Deus, aleluia e aleluia. Eu compartilho com você essa mensagem para quê? Para que você possa entender como é se comportar na presença de Deus, como é viver um novo na presença de Deus. Talvez a tua vida não tenha mudado ainda por causa disso, porque talvez você, em vez de colocar Deus na frente, você está colocando coisas materiais, você está idolatrando outra coisa, sem que seja o Senhor Deus. Deus, ele diz na palavra dele que devemos ter olhos somente a ele, devemos confiar somente a ele. Na hora da angústia, ele é o nosso refúgio. Ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeria mal algum, porque a sua vara e o seu cajado nos consola. Deus ainda fala mais profundo ainda, que ele dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito, para que nossos pés não tropecem em pedra. Olha que coisa linda, que coisa forte. Deus, ele nos amou de uma tal maneira, a qual ele deu o seu único filho para que morresse no nosso lugar. Deus, ele é tremendo, Deus, ele é puro, Deus, ele é santo, Deus, ele é digno de toda a tua adoração. Talvez, aleluia, você esteja ainda dando valor mais aos bens material que você tem. Talvez Deus até tenha bradado em teu coração para você ajudar alguém. Talvez Deus tenha colocado no teu coração: desfaça disso, desfaça daquilo, mas tu não tem dado ouvido à voz do Senhor. Cuidado para você não perder a tua salvação. Recalai eu de comandagavassai. A palavra de hoje para você é: ai, repliocamante o reve a terra sai. E a tua salvação? Relai eu de comandagavassai. Vale mais a sua salvação ou vale mais o que você tem? Eita glória! Reaflita aí. Pense no teu coração através dessa palavra, através desse vídeo que você estará vendo. A sua salvação vale mais em primeiro lugar? Ou o seu carro que você tem? Ou as suas riquezas? Talvez você esteja idolatrando mais a tua empresa. Talvez você esteja idolatrando mais a sua parte financeira do que mesmo Deus. Deus manda eu te dizer nessa noite: tudo vai ficar aqui, meu filho. Calai eu de comandagavassai. Mas e a tua salvação? E depois, aleluia, e na hora do juízo final? Depois que você fechar os olhos, que se acabar tudo, para onde vai de calai eu sai? Aonde vai o teu espírito? Repliopá calabrai de comandagavassai. Vai para o céu ou vai para o inferno? Só há dois caminhos, céu e inferno. A Bíblia diz que morre um rico e a Bíblia diz que morre um mendigo. O mendigo vai direto para o seio de Abraão e a Bíblia diz que o rico, então, ele desce direto para o inferno. Então, quando a Bíblia vai dizer então que o rico, ele vai direto para o inferno, sabe o que eu entendo com isso? Que o rico valorizava mais as coisas materiais, ou seja, para a salvação dele ele ligava muito pouco, mas só que Deus, aleluia, no mendigo achou graça. Sabe por quê? Porque talvez você olhe para as pessoas porque você tem, você menospreze, mas Deus, ele não veio para aquele que tem. Deus, ele não veio para aquele que sabe. Deus, ele muito menos veio para aquele que bate no peito e diz que é, que faz e que pode. Deus, ele veio para aquele que é necessitado. Deus, ele veio para aquele que é doente e pecador. Talvez você tenha
tudo na tua vida, mas talvez esteja faltando a presença de Deus. Eu quero te dizer uma coisa na tarde de hoje para finalizar essa palavra. Abra o teu coração, deixe de lado as coisas materiais. Não que você tenha que se desfazer, mas coloque Deus na frente e muito mais ainda Deus fará você prosperar. Ajude aquele que Deus colocar em teu coração. Ai, decalai o rep o camante o heavy assai. A palavra diz quão bom e suave é que vivemos em união. Aleluia. Não vemos mais o amor no meio não vemos mais o amor no meio do povo, não vemos mais, aleluia, um irmão querendo ajudar o outro. Talvez se você esteja vivendo da maneira que você quer, eu acho bom que você desperte. O recado de Deus é para você nessa tarde. Desperta. Aleluia. Abre os teus olhos. Alai o decalabradasai. Coloque Deus na frente, porque sem Deus você não é. Você não faz e você não pode nada. Eu fico aqui com essa palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.